E a palavra de Deus hoje, para mim e para você, para a minha vida e para a tua vida, se encontra lá no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 16, eu vou ler a partir do verso 18 e 19, que diz assim a palavra: o orgulho vem antes da destruição, e a arrogância antes da queda. 19. Melhor é ser humilde entre os pobres que compartilhar despojos com os orgulhosos. Essa palavra me chama muita atenção. Ela falou comigo e eu creio que vai falar com você, meu irmão e minha irmã, nesta tarde, nesta noite, independente da hora que você veja esse vídeo, que você assista esse vídeo. Essa palavra vai falar com você, porque você vai concordar comigo que existem determinados momentos da nossa vida em que nós nos tornamos orgulhosos, nós nos tornamos soberbos, nós esquecemos a humildade, o amor, a nobreza, a graça, a misericórdia e nos tornamos orgulhosos, soberbos, pensando no nosso próprio umbigo. Ah, se tá bom para mim, não tô nem aí se meu vizinho tá passando fome. O importante é que eu tô comendo, o importante é que meu filho está comendo, o importante é que minha filha está estudando, o importante é que o meu prefeito vença para garantir o meu emprego. Entendeu? E principalmente nessa época, quando chega essas épocas assim, de política, de campanha eleitoral, a gente vê muito, né? Pessoas declaradamente cristãs, não cristãs, defendendo o seu lado, né? Eu até entendo isso, só que ao mesmo tempo que as pessoas defendem o seu próprio lado, né? Unhas e dentes, para defender seu emprego, pensando em si próprio, pensando no seu próprio umbigo, pensando no seu bem-estar, né? E muitas das vezes não pensa no próximo, muitas das vezes não pensa no seu vizinho, não pensa, né, no seu irmão. Por quê? Porque se torna orgulhosa de modo automático. De modo automático as pessoas se enchem de orgulho, se enchem de soberba, né, e pensa em si próprio. Pensa em garantir o seu emprego, pensa em garantir a sua vida financeira, pensa em garantir a sua instabilidade financeira. Eu quero garantir o meu, o do outro não importa, ele que se vire. Se ele não tem condições, se ele não tem o que comer, se ele não tem com o que pagar as contas, se ele não trabalha, o importante é o meu. Isso acontece muito, principalmente nessas épocas. E a gente tem que ter cuidado, nós que somos cristãos, ou pelo menos os que se declaram que são cristãos, para mantermos humildes, mantermos serenos, mantermos misericordiosos e não nos contaminar com essas coisas, com essas bacanâncias de pensar somente em nós, porque Jesus disse que é melhor dar do que receber. Jesus disse que felizes são aqueles que são pobres de espírito. Jesus disse que bem-aventurados os humildes de coração, porque dele é o reino dos céus. Então, não perder essa essência da humildade, não perder a natureza divina, que é ter amor pelo próximo, ter compaixão, pensar, se colocar. Às vezes as pessoas buscam muito a graça de Cristo, a misericórdia para ser salvo. Amém. Deus abençoe. Continue buscando mesmo a graça, a misericórdia, mas dê um pouquinho de lida, leia um pouco da lei de Deus, procure entender a Torá do Eterno. A Torá de Deus é de suma importância, porque é com a Torá que nós nos deparamos e a gente tem conhecimento do que Deus quer para a nossa vida, como postura, como manual de conduta, como se comportar com o próximo, como se comportar na sociedade, com a família, no trabalho, com tudo, como ter compaixão pelo nosso próximo, como se colocar no lugar do próximo,
não pensar somente em nós mesmos, não olhar para o nosso próprio umbigo, mas sim olhar também para o próximo, olhar as necessidades do próximo, entendeu? Procure, continue buscando a graça e a misericórdia de Cristo, porque é só ela que nos salva por meio da fé, por meio da nossa emuná em Cristo, a nossa fé em Cristo. Isso é imutável, isso não tem negociação para isso. É assim, pronto. Mas devemos observar a lei do Eterno, aprender com a lei do Eterno, sermos humildes como a lei do Eterno ordena, sermos humildes, sermos misericordiosos, ter um bom testemunho, se importar com o próximo, não pensar somente em nós. Amém? Não estou aqui dizendo que isso só acontece nessas épocas de campanha eleitoral, de política de prefeito, principalmente em cidades pequenas, onde cada um briga um com o outro para manter o seu emprego, cada um briga um com o outro para que o seu filho mantenha no emprego. Se a cidade não evoluir nos próximos 4 anos, com o prefeito que seja eleito, né, desculpa a palavra, que se dane, né, a cidade, não quer saber do meu. Mas não é assim. Devemos pensar também no nosso próximo, devemos pensar no coletivo também. A Bíblia fala que aquilo que seja bom para mim também tem que ser bom para o meu irmão. Se for bom para mim, mas não é bom para o meu irmão, entendeu? Temos que agir com misericórdia. Isso nós aprendemos quando nós lemos as santas letras, as santas palavras na lei de Deus, na Torá, que Moisés escreveu. E que Jesus, quando veio, ele aperfeiçoou, ele tornou ainda mais plena, ele tornou ainda mais justa, como ele disse lá em Mateus 5,17. Amém? Porque a lei é santa, é um mandamento santo, justo e bom, como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 7. Amém? Então guarda essa palavra no teu coração, viu? Antes mesmo que a soberba venha, antes mesmo que o orgulho, antes mesmo que a vaidade, antes mesmo que você venha a pensar só em você, esquecer o seu próximo, esquecer o seu irmão, pensar somente no seu umbigo, medite nessa palavra, não deixe que isso se enraize no seu coração, independentemente da época, seja época de política, campanha eleitoral ou qualquer outra época. Continue sendo humilde, continue pensando no próximo, continue amando, pregando Jesus como Salvador e observando as leis de Deus para a santificação, para um melhor desempenho humano aqui nessa terra, nessa existência física. Todas as vezes que você pratica a lei de Deus, você santifica o nome do Senhor, você se santifica o nome de Hashem, de Akadosh Baruch Hu, do nosso Deus Todo-Poderoso, aqui nessa existência física. Amém? Que Deus abençoe.